Paz do Senhor a todos. Vamos fazer uma leitura aqui, livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, onde que fala de Filipe. E o anjo do Senhor falou a Filipe, revela outra missão apenas para Filipe, em vez de ele retornar a Jerusalém com Pedro e João, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. É possível que se refira à estrada que levava a Gaza do Antigo Testamento, que foi destruída no ano 93 a.C. Ele levantou-se e foi. Distância era de aproximadamente 150 quilômetros. Ele imediatamente obedeceu. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, evidentemente está falando de um gentil que era um prosélito da aliança de Israel, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Ele era o tesoureiro daquele país africano e tinha ido a Jerusalém para adoração. Pode estar se referindo à festa dos tabernáculos, que acontecia no mês de outubro. Eusébio diz: ele foi o primeiro gentil, pelo menos na igreja primitiva, que se converteu a Cristo. Estava voltando para a Etiópia, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. O mais provável é que se tratasse de uma tradução para o grego. E o Espírito disse a Filipe: o Espírito Santo guiará e dirigirá todos os que desejam esse tipo de relacionamento. Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, é provável que o condutor tivesse parado para dar água aos cavalos. Ouviu que lia o profeta Isaías, quer dizer que estava lendo em voz alta, e disse: entendes tu o que lês? Essa pergunta talvez tenha sido feita por orientação do Espírito Santo. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Essa é a razão porque o pregador chamado por Deus é tão importante. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Quis que Filipe lhe explicasse as Escrituras. E o lugar da escritura que lia era esse. Também mostra uma convergência de fatos operada pelo Espírito Santo. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Isso refere à cruz e à maneira como o Senhor enfrenta esse sacrifício. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. Significa toda a justiça estava suspensa no que dizia respeito ao julgamento e à crucificação de Cristo. E quem contará a sua geração? Isso significa que o sinédrio judaico havia tentado apagar sua memória, mas não conseguiram, porque a sua vida é tirada da terra. Apesar das intenções perversas deles, o plano de Deus foi levado a seu total cumprimento. E respondendo eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? Mostra como se tornara óbvio um coração faminto por Deus. De si mesmo ou de algum outro? Faz a pergunta correta, que Filipe vai responder. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessas escrituras, lhe anunciou a Jesus. Refere-se a Isaías 53, do 7 ao 8. Ele explica ao etíope o que o profeta Isaías está falando de Jesus. E indo eles pelo caminho, chegaram ao pé de alguma água. Enquanto viajavam com Filipe, lhe explicando tudo isso durante esse tempo, chegaram a um lugar onde havia água. Evidentemente, Filipe lhe tinha explicado que o batismo com água era o sinal externo de que Jesus havia sido aceito no coração. E disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Ele havia aceitado Cristo e então estava ansioso para obedecer ao Senhor e começar pelo batismo com água. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Apresenta a única exigência bíblica para a salvação. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso mostra que Filipe havia explicado muito bem o programa do Evangelho a esse homem. Amados, vamos dar atenção nessa parte aqui.
Filipe é dirigido pelo Espírito Santo a uma estrada desligada, aonde que estava passando ali uma carruagem com um etíope, um eunuco que cuidava dos tesouros de uma rainha, um gentil, que estava lendo o livro de Isaías e não tinha sabedoria. Filipe é dirigido pelo Espírito Santo para levar sabedoria. Passado ali algumas horas, vamos dizer assim, se vê água. E o etíope pergunta se pode ser batizado, conforme as instruções de Filipe para o Evangelho. Se crês em nosso Senhor Jesus Cristo e for batizado, será salvo. O que eu quero dizer é o seguinte, queridos. Por que pastores estão fazendo com que homens e mulheres esperem anos e anos e anos para serem batizados? Não é esse o querer do Senhor. Tem igrejas que não batizam se não tiver 18 anos, se não tiver 14. Isto é um erro. Isto é um erro. A pessoa tendo sabedoria, discernimento e conhecendo Jesus Cristo pode descer as águas. Vamos finalizar aqui.